Meus queridos amados irmãos, a paz do Messias chamado Cristo Jesus e um bom dia. E eu vim aqui, e como estou aqui, para agradecer esse presente, o melhor presente que eu já recebi na minha vida. Esse aqui é o melhor presente. Não é carro, não foi casa, não foi nada de bens materiais, mas foi o melhor presente que eu já recebi na minha vida. É esse aqui. E quero agradecer muito também ao irmão que me presenteou com essa Bíblia. O nome dele é Odair Alves de Oliveira. E eu já devia ter feito esse vídeo para agradecer a ele muito. Meu irmão, o Senhor está de parabéns por ter me enviado o melhor presente que eu pedi ao Senhor. Eu pedi primeiro a Deus uma Bíblia das letras grandes. E se todos ser humano da Terra pudessem entender, compreender que o melhor para a sua vida é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meu irmão Odair Alves de Oliveira, muito obrigado, o Senhor está de parabéns. E os céus estão em festa pela sua boa atitude de ter me presenteado com esse lindo e maravilhoso presente. Que, como eu falei para o Senhor, que não conseguia ler com uma Bíblia das letras pequenas, porque sofro da vista. E agora já teria até o óculos. Vou ler agora sem óculos, porque as letras grandes eu consigo ver bem melhor. E agora, eu só tenho que agradecer primeiro a Deus por ter chegado até a mim esse presente. Obrigado, meu Pai. E agora eu te peço que abençoe o teu filho e toda a família dele, que me presenteou, o irmão Odair Alves de Oliveira. Abençoe ele, proteja ele, dê muita paz, muita saúde a ele, Pai. E o Senhor venha abrir a mente de todos para receber a sua palavra, a sua mensagem com gratidão. E para não ficar só nesse vídeo agora, eu já agradeço a todos vocês, porque agora eu vou ler no outro vídeo que vou fazer. Eu vou gravar lendo nela, estudando. E eu gostei muito, meu irmão Odair, do seu presente. Gostei muito dela e vou fazer dela um bom uso. Agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, nesta manhã. E amém. E agora, convido agora todos vocês que estão assistindo esse vídeo para nós lermos juntos as lamentações de Jeremias.
Glória a Deus. Capítulo 3, que está escrito: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor, que Deus enviou, que primeiro o Pai corrigiu os seus filhos e depois, como eles não quiseram ser corrigidos, foram castigados. O versículo 2: Ele me levou em mim e me fez andar em trevas e não na luz. Porque sofro muito por pregar a mensagem do Pai para eles e eles não quiseram. Sofro muito com o sofrimento deles. Foram castigados. O 3: deverás se tomou, versículo 3: deverás se tornou contra mim. Virou contra mim, continuou a mão todo dia. Versículo 4: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Estou fraco, triste com o acontecimento do que aconteceu com os meus irmãos. Versículo 5: edificou contra mim e me cercou de fele e trabalho. Os versículo 6: assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Versículo 7: circunvalou-me, e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Versículo 8: ainda quando clamo
e grito ele, exclui a minha oração. O Senhor, Ele não ouve a minha oração, mas Ele realiza todos os seus planos. Versículo 9. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosos, fez tortuosas as minhas veredas. Versículo 10. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Isso quer dizer que o Senhor Todo-Poderoso, Ele fez a sua vontade na vida de Jeremias. Jeremias obedeceu a ele, pregoou a sua mensagem, sua palavra a todos os seus compatriotas, mas eles não quiseram. E por pregoar a sua mensagem aos seus compatriotas, eles a rejeitaram. E pela rejeição dos patriotas de Jeremias, causou a Jeremias a fugir, a se esconder deles, porque eles não quiseram. Chegaram até um tempo a querer fazer até planos para matar Jeremias. Disseram que Jeremias estava mentindo, que não foi o Senhor que mandou para ele a palavra dele para que ele pregasse para os seus compatriotas. Mas vamos ler o versículo 11. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me asolado. Deixou-me asolado. Deixou-me assolado. Versículo 12. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Eu me desesperei e fiquei agoniado ao ver todo o acontecimento do que estava acontecendo com os meus compatriotas, os meus irmãos. Versículo 13. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Versículo 14. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Ninguém acreditava em mim. Esse aí é o resultado dos que obedecem ao Senhor nosso Deus. Dos que procuram obedecer ao Senhor nosso Deus. Esse é o resultado. Pregamos a palavra, a mensagem do Senhor nosso Deus. Obedecemos.
mas nem todos querem ouvir. Mas nem todos também querem se arrepender dos seus pecados e voltarem para o Senhor nosso Deus. Nem todos. Teremos aflições, tristezas, angústia, pensativos. Ficamos por pregoar a palavra do Senhor nosso Deus e muitos não querem aceitar a palavra do Senhor nosso Deus e voltar para o Senhor nosso Deus. Não querem se arrepender. Versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Isso quer dizer de dores. Minha alma, meu coração está dolorido por amar o meu povo. Mas o meu povo recebeu de Deus o castigo pelas suas desobediências. Verso 16. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Os sofrimentos deles, dos meus compatriotas, ao ver, eu também sofro. A angústia dos meus compatriotas que eu vejo, eu também sinto-me angustiado também. As dores deles, eu também sinto. Isso quer dizer, eles gritam, eu também grito. Eu sinto o que eles sentem, mas eles não querem se arrepender. Versículo 18. Então disse eu, então eu falei, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Porque o nosso Pai não quer perdoar? Os meus irmãos. Mas por que o Pai não quer perdoar os meus irmãos? É por causa que os meus irmãos não quiseram se arrepender antes. Não quiseram aceitar a sua palavra, a sua mensagem de arrependimento antes dos acontecimentos acontecerem. Então nosso Deus, Ele realiza todos os seus planos. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Isso quer dizer, Pai, lembra-te da minha dor, do meu sofrimento pelos meus compatriotas. Perdoa-os. Mas Deus, Ele sempre agindo, porque eles não quiseram se arrepender e não quiseram ouvir da credibilidade a sua
Versículo 10. Minha alma, ou melhor dizer, a minha alma, certamente se lembra e se abate dentro de mim. Versículo 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Por isso eu tenho esperança. Vamos ver o versículo 22. Não, mas vou falar logo. Ele diz no versículo 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Eu tenho esperança, Senhor, em Ti, que o Senhor vai perdoar os meus compatriotas, os seus filhos, suas ovelhas, seu rebanho. Eu tenho esperança que o Senhor vai perdoá-los. Versículo 22, agora. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas Deus castiga, corrige, Deus castiga, para que o povo venha, depois da correção e do castigo, os que ficarem vivos, venham acreditar e venham voltar para o Senhor nosso Deus, arrependidos, e nunca mais voltar ao passado. Nunca mais. Porque o passado não pertence mais a vocês, de jeito nenhum. Melhor dizer, o passado não pertence mais a nós. Já fomos perdoados, já foi esquecido todos os nossos pecados. Mas o da agora para frente, esse sim, é preciso que pratiquemos as boas obras, as boas coisas, para sermos achados diante do Senhor nosso Deus, sem mancha e sem defeito. Versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ô glória! Versículo 24. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor nosso Deus, povo do Senhor nosso Deus, filhinhos e filhinhas. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Aleluia, glória a Deus. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Ele é bom, misericordioso, perdoador. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua
mocidade. Versículo 28. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. O silêncio. Versículo 29. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança para todos vocês e para mim também. Eu preciso tanto do Senhor, das bênçãos, das misericórdias, tanto eu preciso como vocês. Então clamem, peçam, orem a Ele. Versículo 30. Dê a face ao que o fere. Parte-se de afronta. Isso quer dizer, os afrontadores te afrontando, te apontando, falando mal de você, te desrespeitando, e mesmo assim você oferecendo a outra face. Isso quer dizer que não você vai dar a face para que ninguém venha bater, mas você tem que fazer diferente. Você tem que mostrar que você é tão bom e que não é como ele. Versículo 31. Porque o Senhor não rejeitará para sempre o seu povo, os seus filhos, o seu rebanho. Versículo 32. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículo 34. Pisar debaixo dos pés, pisa debaixo dos pés todos os presos da terra. Sabe, pessoas que se prendem neste mundo praticando as más ações, realizando seus planos maus e perversos. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, um dia Ele pisará todos eles. Versículo 35. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Versículo 36. Subverter o homem no seu preito, não o veria o Senhor. Deus não aceita esse tipo de homem que tira o direito, que oprime o seu povo. O Pai não aceita, ele rejeita esse homem. Pois todos têm que obedecer a Deus, fazer as coisas certas, como o Senhor nosso Deus manda, e não prejudicar ninguém. Amar e respeitar uns aos outros. E não perverter os direitos dos pobres, das viúvas,
dos estrangeiros, dos necessitados. E não tirar nada de ninguém. Isso quer dizer, não roubar nada de ninguém. Versículo 37. Quem é aquele que diz, iais, sim, acontece, quando o Senhor o não mande. Verso 38. Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem. Não, não. Sai a correção, sai o castigo. Ele corrige primeiro, avisa primeiro, para que o povo venha voltar para ele, venha se arrepender, venha acreditar que ele é Deus, porque ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Aleluia, glória a Deus. E é preciso que você volte, se arrependa e volte. Versículo 39. De que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Não bote a culpa em Deus. Não diga que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus não presta, porque mau é o ser humano. Quem é ruim é o ser humano. Quem não presta é o ser humano. Que faz as coisas erradas, ainda colocam culpa em Deus. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemos luz e voltemos para o Senhor. Vamos pensar nos caminhos errados que praticamos, nas coisas erradas, e vamos se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que Ele não manda ninguém praticar as coisas erradas. Ele não manda ninguém andar em caminhos errados. Deus é Deus. Deus é o nosso Pai e só quer o nosso bem. Versículo 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, versículo 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Fomos rebeldes e não perdoaste os nossos pecados, porque continuávamos a mesma prática do mal e não queríamos se arrepender nem voltar para ti. Versículo 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Como Deus vai perdoar alguém se não pede perdão? Se não quer abandonar o erro e voltar para o Senhor nosso Deus arrependido. Deus não é mau. Deus é bom. Deus não tem o errado por certo e nem o certo por culpado. Para Deus, certo é o certo, errado é o errado. Quem está certo não vai pagar por aquele que está errado. E quem está errado não vai se passar de bom.
Versículo 44. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. Versículo 45. Como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos. Versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Versículo 47. Mas antes de eu ler o 47, eu vou explicar o 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Eles nos desrespeitam. Eles não nos consideram. Eles não nos têm visto como boas pessoas. Eles querem nos destruir. E agora o 47. Temor e cova vieram sobre nós. Assolação e quebrantamento. Versículo 48. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Versículo 49. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, não há paz para o meu povo, há só sofrimento, tristeza, angústias, mágoa, porque também não querem se arrepender, não quiseram se arrepender, não quiseram voltar para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não quiseram obedecer a Deus, aquele que os chamou para ser o seu único povo. Versículo 50. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. Versículo 51. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Versículo 52. Como ave me cansaram os que são meus inimigos, sem causar causa. Versículo 53. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Versículo 54. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: eu estou cortado. Versículo 55. Invoquei o teu nome, ó Senhor meu Deus, desde a mais profunda cova. Versículo 56. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Ouve-me, Senhor. Versículo 57. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 58. Preteaste, Senhor, os preitos da minha alma. Remiste a minha vida. Versículo 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Melhor dizer, Senhor, o Senhor vê a injustiça. Estás vendo a injustiça que esse povo fizeram contra a minha alma. Versículo 60. Viste toda a sua vingança
todos os seus pensamentos contra mim. Versículo 61. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Versículo 62. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia. Eles estão contra mim, Senhor. Eu prego para eles, aviso para eles a sua palavra, anuncio, mas eles me julgam, mas eles não me aceitam como mensageiro teu. Eles querem me matar, me destruir. Versículo 63. Observa-os ao se assentarem e ao se levantarem. Eu sou a sua canção. Versículo 64. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Versículo 65. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Tu amaldiçoa eles. Tu rejeita eles e os amaldiçoa. Versículo 66. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Deus destrói. Deus destrói todos os que perseguem o seu povo. Estão mortos, não estão vivos. Estão riscados do livro sagrado de Deus. Isso quer dizer o livro da vida eterna. Portanto, meus filhinhos e meus irmãos e minhas irmãs, e filhinhos e filhinhas de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus é, hoje, nessa manhã, para todos vocês. Que fiquem felizes, que o obedeçam, que continuem obedecendo, que continuem, aleluia, glória a Deus, fiel a Ele. E que não fiquem tristes e nem desanimados, mas que permaneçam na obediência. E agora todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.